No vídeo de hoje nós vamos fazer uma conciliação de contas a pagar. Essa é uma das rotinas mais importantes que a gente tem dentro da área financeira. Não só de contas a pagar, mas também contas a receber, de conciliação bancária também. Fica até o final desse vídeo para que você aprenda como que é feito uma conciliação dentro de uma multinacional ou dentro de uma grande empresa, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela com você. Olha só. E aqui você já consegue ver o meu Excel. E vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Eu vou estar aqui do lado te mostrando a minha tela o tempo inteiro. É importante que você me acompanhe, se possível, com papel e uma caneta para você ir anotando aí as dicas que eu vou te dando para você também fazer a sua conciliação aí na sua empresa, tá bom? O conceito que eu vou passar para você aqui de contas a pagar também pode ser aplicado em qualquer outra conciliação também, tá bom? Então é o seguinte, o primeiro passo, o que é uma conciliação? Uma conciliação é uma comparação entre duas bases. No caso, a gente está comparando a base financeira, que é a nossa listagem de contas a pagar, com a nossa base contábil, que é o nosso balancete. Ou seja, eu tenho base financeira versus a minha base contábil. Idealmente, essas duas bases têm o mesmo valor. E aí você me pergunta, José, qual que é a base que está correta? A base que está correta é a base financeira, ou seja, é a listagem de contas a pagar. E aí você pode ter algum tipo de problema que está no contas a pagar, e você vai identificar ele dentro da conciliação. Você não deve fazer isso, você deve corrigir qualquer tipo de problema que você tenha na sua listagem de contas a pagar, tá bom? Que dentro das empresas a gente chama de aging list, tá bom? É importante você conhecer esse termo, aging list, eu vou digitar aqui, ó. É assim que escreve, aging list, tá? Escreve assim. Se você tiver qualquer problema no seu aging, né, no seu aging list, você resolve este problema antes de começar a sua conciliação, tá bom? Então, nós temos a conciliação que é a comparação dessas duas bases, a base financeira, o aging list, com o nosso balancete, as informações contábeis que estão do lado da contabilidade, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. E o que a gente precisa para montar minimamente uma conciliação de contas a pagar? Primeira coisa, a gente precisa da conciliação do mês anterior. A conciliação ela é uma rotina cumulativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os meses a gente precisa ir atualizando a nossa conciliação. Se você tem problemas no mês anterior, você precisa corrigir esses problemas do mês anterior para fazer a conciliação desse mês. Por quê? Porque as pendências se acumulam ao longo do tempo, tá certo? Então, aqui a gente já está partindo do mês anterior, com o mês anterior completamente correto, tá? Para simplificar para você também, né? Para você entender. E a partir do mês anterior, a gente vai fazer o mês atual, tá? O mês atual que a gente está fazendo vai ser fevereiro de 2022, não tem problema, tá? Poderia ser qualquer outro mês e você vai fazer do mês que você está trabalhando aí. Mas é importante que você parta de uma base que já esteja conciliada. Então, o mês de janeiro, que é o mês anterior a fevereiro, ele já está conciliado e é o que a gente consegue ver aqui. Então, a nossa capa de conciliação é o primeiro documento que você precisa ter para fazer a sua conciliação de fevereiro. Então, aqui a gente já está partindo de um saldo de R$150 mil, que está batido tanto no meu aging quanto no meu saldo contábil, tá? Então, esse é o primeiro documento. Conciliação contábil, conciliação de contas a pagar do mês anterior. O segundo documento que a gente vai precisar para fazer a nossa conciliação vai ser o nosso aging list. A gente precisa ter a listagem de tudo que está aberto, então é importante que você tenha o aging list também. Sem ele você não faz a conciliação, tá? Então tem aqui o aging list. Terceiro documento é o razão contábil do mês de fevereiro. Então você vai extrair um razão, ou você vai pedir para a contabilidade extrair esse razão para você, e você vai colocar aqui também dentro deste documento, né, para que ele fique organizado aqui do lado. O terceiro documento, na verdade o quarto documento é o balancete, ou seja, a gente vai precisar tanto do razão contábil e do balancete contábil também, tá? Qual que é a diferença do razão e do balancete? O razão são as movimentações que ocorreram dentro do mês e o balancete nada mais é do que o saldo, tá bom? Do que o saldo final. Então, saldo inicial do balancete, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Saldo inicial do balancete da conta de contas a pagar. Deixa eu só mudar aqui, ó. Aqui, alterar isso aqui. Contas a pagar. E normalmente essa conta aqui começa com 2, tá?
Na tua empresa você vai ter a tua conta aí, tá? Não se preocupa com isso. Daqui é só para uma numeração, porque normalmente eu mostro isso dentro dos meus treinamentos. Então, você vai extrair o balancete, você vai pedir para a sua contabilidade, caso você não tenha acesso, e no balancete você vai ter o saldo inicial, por exemplo, saldo de janeiro, que é o saldo, mesmo saldo que está aqui na capa da conciliação, e, vamos só voltar aqui, aí, e o saldo de fevereiro, que vai ser o saldo que a gente vai conciliar, tá certo? E entre um período e o outro nós vamos ter a nossa movimentação, que vai ser de 1 milhão, no nosso caso aqui, 1.218.000. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, para a gente começar a fazer a conciliação, isso não é obrigatório, isso está dentro da minha metodologia, que eu já faço há mais de 17 anos, que é o diagnóstico, tá? Eu sempre faço um diagnóstico da conciliação antes de qualquer coisa, porque se tem algum erro nas bases, a gente já para a conciliação por aqui mesmo, tá? Então, primeira coisa, vamos ver aqui o saldo, vamos fazer o diagnóstico do nosso aging list. Então, qual que é o saldo inicial do nosso aging list? O nosso saldo inicial a gente vai tirar aqui da capa do mês anterior, que vai ser 150 mil, tá? Simplesmente assim, igual e pronto. E aqui eu tenho o saldo final. Saldo final do nosso aging list, que vai ser a soma. Na verdade, eu tenho que passar uma soma aqui, né? Soma. Aqui, eu vou somar tudo isso daqui. Pronto. 1.149.000. E aí eu tenho um menos o outro aqui. Nós vamos ter uma movimentação. Na verdade, eu fiz errado aqui. A soma é assim. Aí. Pronto. Negativo, né? Porque quando eu somo os dois, aí tem que dar 1.149.000. E o meu balancete, vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar o valor cheio. O balancete vai ser o seguinte: saldo inicial, a gente pode tirar aqui do balancete também, poderia ser da capa de conciliação também, não tem problema. Isso daqui quer dizer o seguinte, que eu estou partindo de uma base que não tem diferença. Olha só, a variação entre um e o outro é zero, tá? O diagnóstico te ajuda com isso também. E o saldo final vai ser o meu balancete, que vai ser 1.368.000. E eu vou fazer a mesma coisa, só vou copiar e colar aqui. Então, nós temos R$219.000, aqui, eu estou falando desse valor aqui, tá? R$219.000 de variação, tá bom? Então, essa é a variação que eu vou precisar explicar na minha conciliação. Antes de fazer toda a conciliação, todo aquele trabalho, eu já sei qual é a variação que eu tenho que explicar. Então, 219.000, eu só preciso encontrar o detalhe que compõe os 219.000, beleza? Então, vamos aqui fazer um cheque se a minha movimentação, na verdade, eu fiz isso daqui, eu só quero fazer um cheque a mais aqui, tá? Eu vou somar tudo que está no meu razão aqui. Aqui, pronto. O cheque do meu razão, olha só, a minha movimentação é o mesmo valor do razão. Tem que dar zero aqui, ó, tá? Então, eu fiz aqui, eu poderia ter feito, não precisaria ter feito essa variação aqui, eu poderia simplesmente ter pego aqui do razão, que é o que eu faço às vezes também, tá? Mas não se preocupa, só checa se esse valor aqui da movimentação está igual à soma de todos os lançamentos que você tem aqui no razão, tá? Se você vier aqui, vou fazer aqui do lado só para você ver, ó, isso daqui, ó, tá vendo? A soma 1.218.000 tá fechado aqui com 1.218.000 no balancete, que está fechado com 1.218.000 no nosso diagnóstico. Então, fechou aqui. Eu sempre gosto de deixar isso daqui como valor, então nós vamos copiar e vamos transformar em valor. Já está transformado, tá? Se você não sabe o que eu fiz aqui, eu copiei, Ctrl C, Alt CVV, ele copia e cola como valor, ok? Então vamos lá, nosso diagnóstico está feito, a gente não tem nenhum problema. Agora nós vamos fazer a identificação
dos dois relatórios. Ou seja, a gente vai fazer uma limpeza dentro dos dois relatórios, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que dentro do meu Aging List, primeiro a gente está fazendo a limpeza dentro do Aging List, tá? Ó, eu tenho alguns valores aqui que eles estão fechando, tá? O fornecedor B, ó, ele está em aberto, mas ele já foi pago. O que que significa quando você tem isso dentro do seu Aging List? O fornecedor, você já fez o pagamento para o fornecedor, o pagamento já está aqui, no entanto, você não fez o clearing, ou seja, você não limpou aquele título que você tinha a pagar. Isso é um risco para o contas a pagar, porque você pode pagar o mesmo título duas vezes, mesmo com o valor aqui positivo, tá? Então esse é um problema, esse é um alerta que você tem que ter aqui nesse caso. Mas no momento da conciliação, o que você vai fazer é identificar quais são os clearings, ou seja, quais são os valores que precisam ser limpados da conciliação, tá? Então, aqui é muito simples, isso daqui não compõe a nossa pendência. Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo vai ser a gente fazer o clearing. Então, vamos fazer aqui, vamos identificar aqui com um status, só copiar isso daqui e colocar aqui status e pronto. E é o seguinte, eu vou ensinar para você como fazer esse clearing aqui da forma que eu faço, tá? Você poderia simplesmente colocar aqui, por exemplo, limpar, sei lá, você poderia colocar aqui, ó, compensar. Título, só compensar, tá? Que aí você sabe aqui que é compensar. Só que eu quero passar para você alguns hacks também do Excel para que você consiga aplicar na sua conciliação, porque na grande maioria das vezes você vai ter aqui 20 mil linhas, 30 mil linhas, algumas vezes, né? E fica inviável você fazer isso daqui manualmente, tá? Então esse vídeo eu também vou te passar algumas técnicas do Excel para você aplicar aí no seu trabalho. Então eu quero te mostrar como é que eu faço na prática isso daqui, né? Como eu faço não, porque eu já não faço mais conciliação, mais ensino do que faço, tá? Mas a forma que eu fazia antigamente. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar uma chave, e uma chave ela é uma forma da gente identificar algumas coisas dentro da nossa planilha. Eu vou te mostrar. Vamos pegar um caso aqui que está correto. Olha só. Eu tenho 113 mil positivo e negativo. Esses dois aqui é zero, tá? Então eu quero identificar tudo que tem de zero na minha planilha. Beleza? Esse é o objetivo da nossa chave, tá? A gente identificar tudo que é zerado. Então, olha só, eu sei que o lançamento, a coluna de lançamento aqui, que está escrito o nome do fornecedor, fornecedor D, ela é igual. Então isso é bom. Mas eu sei que o fornecedor D, ele tem outros lançamentos aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vamos aplicar um filtro rapidinho. Aqui, ó, pegar D, opa. Ó, fornecedor D. Olha só, o fornecedor D, ele só tem esse daqui, né? Só tem esse valor aqui para a gente fazer o clearing, para a gente fazer a limpeza. Então, o que acontece? O que eu tenho em comum nesses dois lançamentos aqui? Ó? A referência eu não tenho em comum, porque uma está vazia e a outra tem um número. O fornecedor, beleza. Só que eu não posso fazer, por exemplo, um soma-C de tudo só pelo fornecedor, porque ele se repete aqui embaixo. Ou seja, eu tenho que encontrar uma chave para identificar esses dois caras aqui e fazer um soma-C, tá? E como é que a gente pode fazer isso daqui? A gente pode concatenar ou a data, né? Ou a data, ou o mês, por exemplo, o mês e o dia, com o fornecedor e fazer um soma-C com essa chave. E eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Só limpar o filtro. Ó, a gente vai concatenar a coluna de lançamento com a data, tá? E aqui a gente vai levar para todo mundo. E é o seguinte, aqui a gente vai passar um soma-C, tá?
A gente vai abrir, ó, soma C. Importante que você conheça um pouco dessas funções, tá? Aqui tem vários outros vídeos aqui no canal te ensinando a fazer cada uma dessas coisas que eu estou fazendo aqui de uma forma mais rápida, mas o objetivo aqui é a gente fazer a conciliação do contas a pagar, tá? Se você não sabe o que é um soma C, procura aqui no canal que tem um vídeo explicando só o que é soma C, tá? Para você aprender aí na prática também a fazer um soma C. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, soma C. O intervalo vai ser esse. A gente vai somar toda vez que aparece isso daqui e a gente vai somar essa coluna aqui, tá? Basicamente é isso daqui, ó. Então, beleza. Esse daqui é o primeiro e a gente vai ter que replicar para todas as células. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai... Passei para todo mundo, tá? Foi isso que eu fiz aqui com atalho. Então, é o seguinte. Tudo que a gente tem aqui, ó, com zero, olha só. Fornecedor zero. Aqui está zerado também, ó. Tá vendo que aqui eu consegui identificar tudo aquilo que eu precisava? Se você não entendeu isso que eu fiz, normal, tá? A primeira vez que eu vi alguém fazendo isso daqui, eu também não consegui entender muito bem. Se você voltar várias vezes nesse vídeo aqui e tentar replicar no seu Excel, com certeza você vai conseguir entender também, tá? O principal aqui é a lógica. Então, aqui, vamos só tirar aqui o filtro, eu vou aplicar o filtro outra vez, né, para pegar a coluna do soma C. Aqui eu vou abrir e eu quero só o valor que é zero aqui, tá? O valor que é zero, vou dar um OK. E olha só que bacana, tudo isso aqui foi zerado. Quando eu passar uma soma aqui, ó, vamos passar uma soma aqui, ó, alt igual, que... O subtotal, essa função aqui, subtotal, ela soma somente as células visíveis do filtro, tá? Uma soma muito interessante isso aqui. Recomendo que você aplique e use a partir de hoje, tá? Muito importante, isso aqui a gente usa bastante. Subtotal, só colocar aqui o termo aqui, ó. Pronto. Então tudo isso daqui eu vou fazer o clearing, né? Eu vou fazer o compensar. Eu sei que isso daqui não é a minha diferença. Lembra de uma coisa. O objetivo da nossa conciliação é identificar os 219 mil. Eu sei que existem valores aqui dentro da minha dentro do meu aging list que precisam ser compensados. Eu estou identificando esses valores a compensar para identificar aquilo que é problema dentro do meu aging list, tá? Ou dentro do meu razão contábil, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, beleza, a gente já identificou, só passar o filtro de novo aqui. Aqui a gente vai pegar só aquilo que é vazio, aquilo que a gente não identificou ainda. Olha só, tudo que está aqui é o nosso, né? Tudo que está aqui no nosso aging list está com um valor negativo, isso quer dizer que são valores a pagar. E é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Aging list, lista de pagamentos, não pode ter valor positivo. Valor positivo indica que você já pagou, que o teu fornecedor tem algum tipo de crédito, né? Alguma coisa assim. Então, evite ter valores positivos aqui. O que a gente fez foi identificar os valores positivos que a gente tem dentro do aging list, tá bom? Então, como só tem valores negativos agora dentro do nosso aging list, é hora da gente arrumar o nosso razão contábil antes da gente fazer o cruzamento das duas bases, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui, eu vou apagar todas essas coisas aqui e vou deixar o nosso relatório assim e vou salvar. Agora nós vamos para o nosso razão. Agora a mesma limpeza que a gente fez lá no nosso aging list é o que a gente vai fazer aqui no razão, tá? Então a gente está aqui na planilha razão e nós vamos identificar aquilo que o mais e o menos se compensam, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um fornecedor B que tem um valor positivo e negativo. A gente poderia fazer daquela mesma forma que nós fizemos anteriormente, só que aqui tem poucos lançamentos, a gente vai fazer na mão mesmo, tá? Mas a gente poderia fazer da mesma forma. Então aqui eu vou colocar um status e aqui eu vou colocar compensado, tá? Assim, compensado.
Então, aqui eu vou identificar como compensado também. 72 com 72. E aí tem esse 123 aqui, ó. Fornecedor A. Vamos passar um filtro aqui, ó, para a gente ver o que tem dentro do fornecedor A. Ó, tem 123 com 123, aqui também está compensado, só está na data diferente, né? Por isso que ele apareceu de uma forma não sequencial, mas tudo bem. Aqui a gente vai abrir, tem um 57 aqui, eu estou identificando tudo que é positivo, porque a natureza da conta é negativa, né? A natureza é credora, na verdade. Então, eu preciso identificar tudo que os débitos estão compensando, para daí sim começar a fazer de fato o cruzamento das duas bases. Então vamos só dar uma olhada aqui no fornecedor B, que é o 57. Ó, o 57 não tem nada correspondente aqui. Isso daqui quer dizer que numa conta de natureza credora tem um débito, né? Não deveria estar aqui esse débito. Pode ser um erro, pode ser um pagamento parcial, aí vai depender da análise, né? Mas de qualquer forma a gente só vai montar a nossa conciliação e isso daqui para a gente provavelmente vai ser uma pendência, tá? Eu só vou fazer um check aqui do compensado, tudo que é compensado ele tem que ser zero, né? Então aqui a gente vai passar um subtotal, só para a gente somar aquilo que é visível, né? Aqui, pronto, subtotal. Então tá, tudo que está aqui é zero, tá? Tudo que está aqui é zero. Olha aqui a soma aqui embaixo, tá? É para isso que serve o subtotal 9, tá? É que ele vai somar só aquilo que é visível dentro do filtro. Quando eu soltar o filtro, você vai ver que ele vai aumentar o valor aqui. Só aumentar aqui, beleza. Ele está com um formato diferente aqui, só mudar esse formato para ficar vermelho negativo, né? Aí, pronto. Aqui vai ser subtotal. Só dar um nome para as coisas. Sempre dê nome para as coisas, tá? Beleza, então agora a gente está com as duas bases limpas, né? Tanto a base contábil, que é o razão, quanto a base financeira, que é o nosso aging list. O que nós vamos fazer vai ser a comparação das duas bases. Então vamos lá. Vamos filtrar aqui só aquilo que a gente vai comparar, que é aquilo que a gente não identificou ainda. A gente tem que comparar base financeira com base contábil. Como é que a gente compara aqui? Uma das formas da gente comparar é criando uma chave, né, com o fornecedor, poderia ser fornecedor e data, poderia ser fornecedor e valor, fornecedor e nota fiscal, depende da informação que você tem disponível aí na hora que você estiver fazendo a sua conciliação. Então, aqui nós vamos criar uma chave. Essa parte é importante você fazer com muita calma, tá? Se precisar, vai parando, para você ir acompanhando aqui da forma que eu vou fazendo, tá? Então, a chave vai ser o fornecedor e o valor, certo? Que a gente vai passar para todo mundo que está visível, tá? Se eu tirar o filtro aqui, ó, você vai ver que a minha chave ela não está pegando para quem já foi compensado, só para quem está visível. Só tirar aqui, compensado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só ver se eu não vou ficar em cima, tá? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa do lado do meu aging list. Então, eu vou fazer aqui a minha chave. Chave. O meu aging list, eu vou pegar esse cara e o valor. Isso. Só tem mais um item aqui que a gente precisa resolver também, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês aqui que vai ser bem tranquilo. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que comparar tanto o do financeiro para o contábil quanto do contábil para o financeiro, tá? Então, nós vamos fazer isso através de um PROC-V. E aqui a gente vai passar um PROC-V, tá? Ou um VLOOKUP, vai depender do idioma do seu Excel, tá? Então aqui a gente vai dar um igual. O meu está em português, então vou colocar PROC-V, assim. Eu vou buscar essa chave lá na minha coluna de chave do meu razão.
Então, observa aqui que você está na planilha razão, tá? Selecionei toda a coluna e aqui eu só quero identificar se existe ou não, tá? Eu não quero essa informação para mais nada, só quero saber se existe ou não. E aqui nós já temos algumas coisas, ó. Aquilo que foi identificado não é a minha diferença, tá? Pode até ser a diferença em alguns casos, e aí ficaria um pouco longo o vídeo para eu explicar essas exceções, tá? Mas aqui a gente vai manter como isso daqui não sendo uma diferença, tá bom? Aqui o que me interessa são só os NDs. Aqui do ND, eu vou identificar aquilo que é meu saldo inicial. Você pode fazer isso aqui, ou você pode fazer isso antes de começar a conciliação também, tá? Não tem problema. Quando eu venho aqui na minha capa de conciliação, o 150 mil, ele já está identificado aqui, né? No Aging List, esses 150 mil, se eu passar aqui, por exemplo, se eu fazer uma soma aqui, tá? Só para mostrar para vocês que os 150 mil é esses dois aqui, ó. 150.327. Então, neste caso aqui, a gente pode identificar esses valores aqui, tá? Como saldo inicial. Tá bom? Esses dois são saldo inicial, por isso que ele não encontrou no razão, porque o razão não tem esses dois aqui. E esses dois de baixo aqui é a nossa diferença. Tá? Tudo isso que a gente fez foi para encontrar esses dois lançamentos aqui, tá bom? Se você soubesse já de cara que seriam esses dois o problema, você já poderia ter vindo aqui e ter matado a conciliação em 2 minutos. Só que não é assim que funciona na prática, né? Na prática a gente tem que fazer todo esse trabalho para identificar quais são os lançamentos de diferença, porque justamente eles não estão na cara assim, né? Não são tão evidentes assim para a gente. E agora é o seguinte, a gente vai ter que fazer o PROC-V do razão para o nosso Aging List. Então, vamos fazer aqui o PROC-V. PROC-V. Então, vamos colocar PROC-V aqui, pegando este valor, pegando a chave, na verdade, né? Aqui na nossa coluna de razão. Aí, a gente vai pegar a coluna F, vai digitar 1, 0, fecha parênteses e dá um Enter. Beleza. Já identificamos aqui tudo que é ND. ND. Beleza. Tudo isso daqui é a nossa diferença, tá bom? Aqui não tem saldo inicial porque o nosso saldo inicial está dentro do nosso balancete. Aqui só tem as movimentações. Então tudo isso daqui é a nossa diferença. Diferença, tá? Agora, a gente pode passar o filtro de novo aqui. Só identificar aqui como conciliado. 842.790 no razão. E aqui, se a gente pegar tudo que é vazio, que a gente não identificou ainda, também 842.790 também é conciliado. Conciliado. Tá bom? Conciliado e conciliado. Os dois valores estão iguais. Então, está tudo identificado e aqui no razão também está tudo identificado. Tanto compensado, conciliado e diferença. E aqui, compensado, a compensar, né? Conciliado e diferença e o nosso saldo inicial que também está aqui. Então, aqui a gente pode deletar isso daqui. Aqui no razão também a gente pode deletar isso daqui também. Vamos salvar, né, para não perder, apesar que ele já está salvando aqui automaticamente o meu Excel. Mas é importante, eu já perdi alguns trabalhos dessa forma, então eu recomendo que você sempre salve.
E agora é a nossa hora de montar a nossa capa de conciliação. O que nós vamos fazer? A gente vem aqui na nossa capa de conciliação e nós vamos começar a informar os valores. Então, saldo do Aging List. O nosso saldo do Aging List, a gente pode pegar aqui do diagnóstico, que vai ser 1.149.413, e o nosso saldo contábil, a gente pode pegar também do diagnóstico, que vai ser 1.368.000. Nós temos uma variação de 219.456. Agora a gente vai pegar as diferenças que a gente identificou nos dois relatórios e vai colocar na nossa capa de conciliação. Então, aquilo que é diferença aqui, esses dois valores, vou pegar assim, copiar e colar mesmo, tá? Que é Aging List, então pendências no Aging List. Isso daqui eu vou colar como valor, tá? Só para aqui, deixa eu CVV. Vou deletar aqui, beleza? Isso aqui eu vou deletar. E vamos deixar assim. Então, quer dizer, eu tenho 156.000, é esse valor aqui, ó. Nossa, que feio isso daqui, né? Vou só mudar vou colocar preto para ficar mais contrastado aqui, né? Ficou branco, mas tudo bem. Aqui a gente tem 156.000 de diferença que está dependência no Aging List, tá? O que a gente precisa fazer é identificar o responsável e a ação que ele precisa tomar e o prazo que ele tem para fazer esses ajustes aqui dentro do Aging List, né? Para fazer a baixa do contas a pagar, para fazer algum tipo de lançamento, algum tipo de ajuste, tá? Aí a gente entraria na parte de análise. Aqui eu só quero entrar na montagem da nossa conciliação, tá? E aqui embaixo eu vou colocar, você olha aqui, ó, e aqui embaixo você vai observar que tem um check. E esse check ele precisa estar zerado, tá? Então, mas ainda está faltando as nossas diferenças aqui do nosso razão. Então, eu vou só inserir aqui algumas linhas, porque eu sei que lá tem bastante lançamento. Então, aqui no nosso razão, a gente vai identificar aquilo que é diferença. Tudo o que é diferença é o que a gente vai ter que levar para lá, para a nossa capa de conciliação. Então, vamos copiar aqui, nossa capa de conciliação. Aqui eu vou colar como valor, né? Bom, aqui eu vou limpar isso daqui. A descrição vou deixar com o nome do fornecedor, aqui eu vou apagar. E o valor eu vou colocar aqui do lado. Beleza. Aí, mesma coisa, eu preciso identificar o responsável, a ação e o prazo que essa pessoa tem para resolver esse problema, tá? Se você é meu aluno da conciliação bancária express, tá? Ou se você é GL Pro também, você sabe que como identificar isso daqui, como fazer o escalonamento, né, da problemática que você tem dentro das conciliações, tá bom? A gente pode até fazer um outro vídeo, me deixa aqui no comentário se você tem interesse a como se aprofundar nessas análises dentro da área financeira, tá? Aqui dentro do contas a pagar, tá? Mas poderia ser também dentro do contas a receber. É basicamente a mesma coisa, tá? Aqui eu vou pegar o pincelzinho aqui, só colar aqui para o valor ficar igual. Agora, quando você olha o cheque aqui, ó, zero, tá? O que acontece? A nossa diferença aqui de 219.000 é isso daqui. Tem essas diferenças aqui no nosso Aging List e essas duas diferenças somam o valor, né? Subtraem, na verdade, o valor de 219.456 que fecha exatamente com a nossa diferença inicial que está no nosso diagnóstico, beleza? Então, todo esse trabalho que a gente fez aqui foi para identificar R$219.000. Os R$219.000, analiticamente, são esses lançamentos que estão aqui, que foi todo o trabalho que a gente montou até esse momento. Eu recomendo que você salve essa aula em uma playlist para que você possa revisitá-la em momentos futuros, porque eu sei que é bastante coisa que eu passei aqui para você, mas eu tenho certeza que se você fizer o passo a passo que eu mostrei para você, você vai conseguir replicar também. E se você quer ter acesso não só a essa planilha, mas também a toda a minha metodologia de conciliação, eu vou te mostrar aqui o GL Pro, tá?
Basicamente, tudo isso que eu te mostrei, ele está aqui dentro da conciliação bancária. Ah, mas eu fiz uma conciliação de contas a pagar. Tudo bem, é a mesma coisa, tá? O que vai mudar é o relatório com o qual você vai comparar, tá? Tudo isso daqui, todas essas aulas aqui são do GL Pro, tá? Do GL Pro, e você também pode tirar suas dúvidas. Tem as planilhas lá para você baixar, tem o passo a passo, tem todo um trabalho feito para você entender como é que funcionam as conciliações bancárias, que com certeza você fazendo uma conciliação bancária, você também consegue fazer uma conciliação de contas a pagar, uma conciliação de contas a receber, ou qualquer conciliação que seja contábil, né? Uma base contábil com uma base financeira dentro da área financeira, tá bom? Tem todas essas aulas aqui de conciliação. Se você entrar aqui, você começa por aqui, você tem alguns treinamentos que você pode fazer ou pode não fazer também, tá? Se você não é assistente financeiro, se você já está numa posição de analista, você não precisa fazer o treinamento de assistente financeiro, mas se você está começando agora, é recomendável que você faça também essa trilha aqui, tá? Tá tudo disponível, tá? Não tem nada fechado aqui, não. Tem a trilha de fluxo de caixa, tem o e-book Atalhos 10 Times, você viu usando aqui vários atalhos, né, que aumentam drasticamente a nossa produtividade. E se você quiser aplicar isso, se você quiser aprender esses atalhos, tá tudo aqui, nesse livro, tá? Nesse e-book aqui. Tem as aulas abertas, inclusive essa planilha que está aqui, ela vai estar dentro desse módulo aqui, tá? Do YouTube. Tem uns módulos para quem não conhece tão bem assim o Excel, quiser dar os primeiros passos, vai ter um módulo aqui. Tem um módulo de contas a pagar e tem outros módulos que estão por vir também. Então, se você quiser entrar para o GL Pro, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá bom? Para você aprender toda a minha metodologia, não só de conciliação bancária, mas tudo aquilo que eu aprendi aí durante esses 17 anos que eu trabalhei dentro das empresas, dentro das multinacionais, tá tudo aqui dentro. Então, se você quiser seguir comigo, entra lá no GL Pro, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo. E esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa aí o seu like também, compartilhe esse vídeo para que chegue a cada vez mais pessoas.